Boa tarde, Lucas. Então, como eu estava dizendo, dando sequência ao nosso evento, nós vamos ter agora uma palestra da BASF, que vai ser dada pelo Lucas Quintanilha, que é coordenador de negócios de materiais de alta performance. Vai nos falar sobre o kit cadeira. Boa tarde, Lucas, e uma boa palestra para você. Boa tarde, muito obrigado primeiramente pela possibilidade de estar aqui participando com todos hoje. Estou estreando aqui no fórum com os demais colegas nessa situação um pouco diferente de pandemia e espero conseguir trazer um pouquinho de inovação e de soluções aqui que a BASF tem providenciado para esse mercado de cadeiras. Então vamos lá. Prazer, meu nome é Lucas, como foi comentado, atualmente estou atuando como coordenador de negócios para os segmentos de eletrodomésticos e móveis aqui dentro da BASF. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o kit cadeiras, que é uma parte desse segmento de furniture, né, de móveis aqui dentro da BASF, que a gente vem expandindo bastante com o passar do tempo. Nossa agenda é bem sucinta, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a BASF, essa empresa que tem mais de 150 anos de história, como que a gente está atualmente em termos de portfólio em relação a conceitos e propriedades. A gente não vai expandir muito nesse ponto, acredito que todos aqui tenham bastante conhecimento. Falar um pouquinho sobre as soluções que a gente tem em cima desse mercado de cadeiras e o nosso olhar para ele com o passar do tempo. Um pouco mais sobre as outras oportunidades que a gente tem, como é possível agregar ainda mais valor, e depois a gente já conclui falando um pouquinho sobre como que a gente pretende seguir criando química. Então, falando rapidamente sobre a BASF, essa empresa com mais de 150 anos, no seu dia a dia, a gente pode encontrar a BASF onde você menos imagina, né? Desde a hora que a gente acorda, o colchão em que a gente deita, quando a gente pega o nosso calçado para ir para o nosso trabalho, quando a gente pega o nosso carro, quando a gente rega as nossas plantas, a BASF está em praticamente tudo. Me arrisco a dizer que você pode estar desenvolvendo, sentado em alguma cadeira que tenha material BASF. Então, a gente tem bastante história e bastante material para compartilhar em outras soluções também que não as materiais de performance, caso tenham interesse. Falando um pouquinho sobre números, né? Ao longo do globo, a gente tem mais de 140 mil funcionários, 6.200 estão aqui na região da América do Sul, mais de 70% desse número está aqui no Brasil. A gente tem 17 sites produtivos na região, né, que compõem Brasil, Chile, Argentina e Colômbia. Nosso faturamento em 2019 chegou a quase 4 bilhões de euros, e esses são números que reforçam bastante do quanto a BASF tem se comprometido com o crescimento sustentável ao longo dos anos. Legal? Bom, entrando direto ao ponto agora, falando um pouquinho sobre o portfólio que a gente tem ampliado com o passar do tempo. Recentemente, a BASF fez a aquisição dos negócios de poliamida da Solvay, globalmente, o que trouxe bastante relevância aqui para a nossa região, principalmente, tendo em vista essa ampliação que a gente teve na capacidade de plásticos de engenharia e de soluções inovadoras envolvendo esse mercado. Então, a gente ganha bastante acesso a mercados asiáticos, mercados europeus, o que traz bastante competitividade comercial para baixo aqui na região. E tendo acesso a toda essa cadeia de valor da poliamida 66, a gente inclui dentro do nosso portfólio de poliamidas, que é da marca Ultramid, todo o portfólio anterior da Solvay, da marca Tecnil, que agora é a marca Ultramid, e dá bastante valor nessa união. Agora somos todos um, né, como o slogan We Are One. Pode passar, por favor. E falando um pouquinho do porquê de kit cadeira, que é o tema dessa apresentação. Basicamente, aqui na BASF, nós somos o único fornecedor que é capaz de fornecer praticamente 100% de toda a gama de materiais presentes em cadeiras de escritório e cadeiras de uso doméstico. Então, além das poliamidas e dos sistemas de poliuretano que a gente já tem bastante conhecimento e relevância aqui no mercado nacional, a gente também tem outras soluções, principalmente em termos de plásticos de engenharia. Então, o importante mencionar nesse sentido de kit cadeira é que, além de materiais, uma gama de materiais que chega a praticamente 100%, a gente também tem outras características, como, por exemplo, serviço técnico, como, por exemplo,
modelos de negócios diferenciados que favorecem justamente que os kits cadeiras da BASF sejam escolhidos pelos nossos clientes em outras aplicações. Falando um pouquinho sobre onde a gente está localizado, atualmente a gente tem a produção local de sistemas de poliuretanos e de poliamidas em São Paulo. Os sistemas de poliuretano eles são fabricados no site de Guaratinguetá, né? Obviamente a gente fabrica o poliol e o isocianato, ambos os componentes fabricados e fornecidos localmente. Quando a gente fala de poliuretano para a linha de cadeiras, a gente está falando da linha Elastoflex, né, de flexível. E quando a gente está falando de poliamidas 6 e 66, a gente tem a fabricação no site do Battistini, a poliamida que é polímero termoplástico, que agora compõe essa linha Ultramid, que tem bastante abrangência em termos de características físico-químicas e características mecânicas. Não preciso entrar muito no detalhe aqui com relação a dados técnicos de sistemas de poliuretano flexível, mas basicamente a gente tem um portfólio que consegue abranger uma boa parte tanto de linhas rígidas quanto de flexíveis, né? Então a gente consegue alcançar vários níveis de dureza diferentes dentro de diferentes sistemas, variando a relação de mistura, né? Então, nesse sentido, o nosso portfólio acaba sendo bastante completo dentro de uma mesma linha. Pode seguir, por favor. E em relação a poliamidas, também sem me estender muito, ainda mais nesse fórum aqui com bastante gente especialista, capacitada, falando com relação à versatilidade desse plástico de engenharia, a gente encontra ele como um plástico de engenharia com excelentes propriedades mecânicas, o que faz ele extremamente aplicável e direcionado para esse mercado de cadeiras. Pode passar, por favor? Bom, a gente obviamente consegue perceber nesse momento de pandemia que todos têm um novo olhar para dentro da própria casa. Então, quando a gente está falando de soluções para cadeira, a gente precisa passar a pensar em cadeiras como itens que passam de um status de cadeiras caseiras para itens que passam a ter um perfil profissional. Atualmente a gente fica, vamos lá, sendo bem generoso, 8 horas deitado na nossa cama, depois a gente pega mais 8 horas e fica de pé fazendo alguma atividade física, se movimentando, e no mínimo 8 horas por dia sentado na nossa cadeira nesse novo normal que a gente está vivendo. Então, quando a gente fala de cadeiras, a gente precisa passar para um novo panorama de alta performance. E não é à toa que, durante a pandemia, alguns marketplaces eles têm anunciado, né, um salto gigantesco, como, por exemplo, notícia ao lado do Mercado Livre, que teve uma explosão de praticamente mais de 1000% nas vendas de cadeira de escritório entre março e junho, né? Então, a cadeira realmente passa a ser um item obrigatório para aqueles que praticam home office e para aqueles que vão se enquadrar dentro desse novo normal que a gente vai viver. Entrando um pouquinho na linha, né? A linha que a gente tem atualmente, High Strength, né, para a linha de cadeiras na parte de poliuretanos, é a linha Elastoflex 5165/150. A gente tem muitas características em relação à variação de dureza que a gente consegue chegar, a variação de densidade, atingindo padrões de resiliência que são compatíveis com o mercado numa mesma aplicação. Então, o que a gente tem de diferencial para oferecer a partir do momento que a gente consegue ter uma produção local, consegue ter uma assistência técnica direta, a gente consegue chegar exatamente nos padrões que os nossos clientes querem em um curto período de tempo. Legal? E além disso, essa linha ela é bastante versátil, né? Como mencionado, além de cadeiras, a gente consegue aplicá-la no segmento automotivo, segmento um pouco mais residencial, segmento médico e segmento de esportes também. Então, a gente consegue, a partir dessas variações de dureza, que são bastante relevantes, chegar em uma série de aplicações diferentes. E falando um pouquinho sobre o mercado de poliamidas para aplicação em cadeiras, a gente consegue aplicar tanto poliamida 66 quanto poliamida 6. Aqui na Baixo a gente tem essa particularidade de ter ambos os tipos de poliamida com ou sem fibra de vidro, o que traz bastante, o que faz com que a gente vá bastante em linha com o que o mercado tem pedido, que são poliamidas com geralmente 30% de fibra de vidro, o que se aplica perfeitamente tendo em vista as características mecânicas, né? Nesse gráfico aí acima a gente vê a tensão de ruptura da poliamida 66 e da poliamida 6 com fibra, que são bastante aderentes e têm sido demonstrado dessa forma dentro dos nossos clientes.
Essa linha Ultramid, né, que eu comentei, que é a linha de poliamidas da BASF, né, a gente também trabalha com grades industriais, o que a gente tem percebido como sendo uma demanda muito grande do mercado. E trabalhando com grades industriais, numa empresa como a BASF, a gente tem um range de propriedades muito mais aderente. Né? Quando a gente trabalha com poliamidas de grades industriais de alguns outros fornecedores, a gente geralmente enxerga ranges muito mais altos que acabam fazendo com que a gente não tenha tanta penetração e a gente não consiga promover ganhos de massa, por exemplo, e outros ganhos de performance para os nossos materiais. Atuando com a poliamida industrial de bastante qualidade, a gente consegue entender e ter bastante aderência dentro desse mercado. Falando nisso, novamente, produção local com assistência técnica especializada, a gente tem bastante disponibilidade para atendimento e isso acaba sendo um diferencial no modelo de negócio da BASF aqui na região. Beleza, falando um pouquinho sobre os outros 29,9%, né, eu comentei no começo que a gente consegue só ali com poliamidas e com poliuretano chegar a praticamente 70% dos itens que compõem uma cadeira. Quando a gente vai para os outros 29,9%, a gente tem outras aplicações, tanto de plástico de engenharia como de poliuretano, que podem ser aderentes também. A gente tem a linha Ultraform, que é a linha de poliacetais copoliméricos aqui da BASF. Quando a gente está falando de cadeiras reclináveis, por exemplo, na aplicação de buchas e de engrenagens, por conta dessa característica de material lubrificante, ele acaba sendo bastante compatível e tem sido bastante explorado e bem solicitado por alguns clientes. Falando um pouquinho sobre o Elastolan, que é a nossa linha de TPU, a gente enxerga vários benefícios para aplicação em rodízios ou em encostos de braço. Quando a gente fala especificamente de rodízio, né, a linha de TPU Elastolan, ela tem uma resistência a risco muito grande, então hoje em dia que a gente está com as cadeiras mais dentro de casa, a gente não quer riscar o chão, ainda mais que a gente está usando por um período muito maior de tempo, então esse TPU pode ajudar. E além disso a gente tem bastante resistência química, o que ajuda quando a gente tem contato dos nossos braços com o encosto de braços, né? Então o suor, por ser bastante agressivo, acaba sendo bem contornado quando a gente utiliza a TPU como uma solução para encosto de braço, e a gente tem essa solução aqui dentro de casa também. O Celasto, ele é um componente de poliuretano, também um poliuretano elastômero celular. Atualmente a gente enxerga bastante aplicação do Celasto no mercado mundial, no mercado automotivo, mas a gente também consegue aplicar no mercado de móveis, especialmente no mercado de cadeiras, né, como um sistema multifuncional, né, de substituição de molas, o que ajuda bastante a gente em termos de NVH, né, de ruído, vibração e aspereza, né, por conta de propriedades de elasticidade, resistência a impacto, resiliência, etc. E dentro da linha Elastoflex, além da linha High Strength, né, que foi a que a gente mostrou, que tem uma maior adesão atualmente no mercado, a gente também tem outros grades que se aplicam ao mercado de cadeiras para mais variadas necessidades dos clientes. Quando a gente fala, por exemplo, de estádios ou de cabeleireiros ou de auditórios, a gente precisa geralmente de materiais que tenham resistência a fogo, né? Materiais tipo V0. Então a gente tem uma linha que é a 4855, que é bem específica para esse tipo de mercado, além de linha leve, linha de fácil processabilidade. Então a gente consegue se adequar bastante às necessidades dos clientes e ter bastante penetração nesse sentido. E por fim, a gente também tem uma solução não material fisicamente, digamos assim, que é o UltraSim. Esse é um CAE, né, uma engenharia assistida por computador, na qual a gente consegue auxiliar os nossos clientes desde a simulação de espumas em poliuretano, desde a simulação de fadiga, simulação do fluxo de injeção de poliamidas ou de outros plásticos de engenharia, um acesso grande de data center. Então, a partir da contratação desse serviço, a gente consegue prestar uma consultoria, digamos assim,
desde o início dos projetos dos nossos clientes, que desejam desde uma horizontalização, né, até uma verticalização da cadeia, né? Quando a gente está falando de materiais que se aderem a praticamente 100% dos componentes de uma cadeira, com exceção, obviamente, de alguns elementos de fixação, como parafusos e buchas, a gente tem bastante flexibilidade para fazer com que os nossos clientes se desenvolvam e se verticalizem cada vez mais, e esse é o feedback que a gente tem recebido com bastante frequência. Bom, conclusão, para a gente não ser muito demorado, né, e poder ter espaço para perguntas, né? Aqui na BASF a gente tem a produção local dos sistemas de poliuretanos e poliamidas. Os outros componentes de plásticos de engenharia a gente tem a possibilidade de importar e fazer a venda direta aqui no Brasil, o que traz bastante conforto para os nossos clientes. Suporte técnico de desenvolvimento desde o start de alguma operação, desde alguma situação em que o cliente precise fazer alguma otimização de massa, alguma otimização de consumo, assistência local para o processo de espumação, de injeção em plástica. Então a gente pretende, tem a pretensão de sempre estar o mais próximo possível dos nossos clientes para conseguir ser sempre o mais assertivo possível e ser sempre pioneiro nas soluções que a gente traz. Então, o recado que a gente tem para dar hoje, principalmente, é que a gente tem esse pacote total de soluções, e isso, por si só, é inovador, não só no sentido de materiais, quanto no sentido também de a gente ter um modelo de negócios cada vez mais aderente ao que os clientes precisam nesse momento do novo normal. E aí, para a gente finalizar com um pouco mais de inovação, aqui na BASF a gente trabalha bastante com modelos digitais há bastante tempo. Então, para quem tiver bastante interesse em conhecer mais ainda sobre o kit cadeiras, a gente vai, durante o mês de novembro, ter a nossa Cyber Week, em que a gente vai fazer vendas digitais de poliamida 66 de grades industriais e sistemas de poliuretano, tanto para assentos quanto para encostos de cadeira, 100% online. Então, para os clientes que desejarem saber um pouquinho mais sobre como vai ser essa ação, a gente vai estar com níveis de preço bastante competitivos, justamente para impulsionar os clientes a se verticalizarem cada vez mais e investirem realmente no kit cadeiras, né? Então, essas linhas Ultramid e Elastoflex vão ser vendidas e colocadas no mercado de uma maneira como elas nunca tinham sido antes. Bom, para não me estender, muito obrigado mais uma vez pela organização e pela possibilidade de participar. Ficam aí os contatos do nosso time técnico comercial, a Pamela responsável pela parte de poliuretanos, o Luiz Roxo responsável pela parte de plásticos de engenharia e eu como responsável comercial. Por favor, anotem os contatos, a gente não tem o QR Code aí, mas podem tirar uma foto aí do slide, entrar em contato que a gente vai estar sempre disponível. Fico aberto a perguntas e sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Lucas, muito obrigada. Nós que agradecemos, uma excelente palestra, muito completa de conteúdo, do jeito que eu particularmente gosto, com bastante informação. E aí nós temos algumas perguntas, vamos lá. A primeira é, desde quando a BASF disponibiliza o kit cadeira? Bom, o kit cadeira, para quem está começando, para quem está interessado realmente no kit, essa é uma inovação que a gente vai começar a fornecer. Obviamente a gente já fornecia os materiais isoladamente, mas conforme a gente foi vendo essa demanda do mercado, por realmente, tá sempre buscando ambos os materiais, sempre tendo dificuldades, a gente decidiu que a partir de agora, com essas novas aquisições, com essas novas possibilidades, o kit cadeira vai ser uma realidade. Para quem tiver interesse, vocês vão ver em primeira mão agora em novembro as primeiras vendas saindo. Então espero que todos estejam lá para apoiar. Ótimo. Outra pergunta. Você mencionou um número, 1000% no aumento de venda de cadeiras de escritório. Qual foi o reflexo de venda sentido pela BASF em consequência dessa mudança de comportamento? Bom, no começo a gente teve um reflexo bastante positivo. A gente teve recentemente algumas aprovações de materiais em quantidades bastante significativas, como a gente nunca tinha tido antes nesse mercado de imóveis. Mas eu acredito que no começo esse mercado de cadeiras ele tenha vindo de materiais de indústria internacional, né? Então
nesses marketplaces, geralmente, os itens que são vendidos são itens importados, que vêm de outras regiões, que a gente não sabe tanto, em alguns momentos, obviamente, o quanto esses itens são aderentes a esse novo normal, a esse momento que a gente está precisando de 8 horas por dia, no mínimo, estar com as nossas cadeiras. Então, o que a gente tem percebido é que, ao longo desses últimos 2 meses, a gente tem tido uma crescente muito grande de mercado, uma sondagem muito grande para estar fornecendo. Então, o reflexo é bastante positivo e a gente acredita que isso vai ser ainda mais positivo para os próximos meses e a gente está bastante confiante nesse kit cadeira. A BASF está trabalhando arduamente para aumentar o número de peças em TPU em moveleiro? Você citou alguns exemplos, né? Estamos sim, a gente tem essa linha Elastolan. Atualmente a gente ainda não vai começar o kit cadeira simplesmente por poliamida e por poliuretano. A linha de TPUs da BASF está um pouco mais direcionada no momento ao mercado de calçados, mas a gente enxerga que, junto com os clientes que se interessarem, a gente pode ser pioneiro e trazer o Elastolan já para esse mercado de TPUs para encostos de cadeira, né? Para encostos de braço. Então, e rodízios também. Então, a gente tem trabalhado arduamente para fazer isso acontecer e conta com a iniciativa dos clientes de também buscarem essa solução que pode ser bastante interessante e revolucionária para esse novo normal que a gente está vivendo. Outra pergunta. Estamos desenvolvendo cadeiras especiais. A BASF disponibiliza laboratórios para que possamos desenvolver a espuma mais adequada para cada projeto? Com certeza. Bom, aqui na BASF a gente, por ter essa assistência técnica tanto para plásticos de engenharia quanto para poliuretanos locais, a gente conta com o desenvolvimento in loco e a gente conta com auxílio laboratorial para os clientes que em alguns momentos podem não ter ali dentro uma estrutura muito específica para aprovarem, para validarem características técnicas do material. Então, além dessa assistência em loco, a gente também tem assistência dentro de casa, de fazer com que os nossos laboratórios estejam aqui dentro, suportando os nossos clientes do lado de fora. Tá ótimo, Lucas. Mais uma vez a gente agradece, uma palestra bem completa. Tenho certeza que os participantes gostaram. E o que chegar de novas perguntas, que às vezes tem um delay nas perguntas, a gente encaminha para o teu e-mail. Pode ser? Por favor, com certeza vocês podem endereçar. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Então tá ótimo. Pessoal, estamos encerrando o painel Espumas Flexíveis desse ano. A próxima edição acontecerá de 10 a 12 de agosto de 2021 na FEIPLAR Composites e FEIPUR do ano que vem.